Muito bem, esta é uma transmissão ao vivo do Distrito Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Jonas Flor, pastor da Comunidade da Paz, bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e a cada quarta-feira, um dos pastores do nosso distrito, também estagiários, estão se revezando para a direção de devocionais e estudos bíblicos nesta página do distrito. Então, muito bem-vindos, uma alegria eu poder estar com vocês no dia de hoje e nós também compartilharmos juntos a palavra de Deus. Podemos começar então com uma oração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai amado, te damos graças e louvor por mais um dia de vida que tu nos concedes, pela proteção dos teus anjos na noite passada. Obrigado por tu dares a todos nós, todos os dias, o necessário para o nosso viver, a proteção contra todos os perigos e males. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por amor de Jesus e derrama sobre nós o teu Espírito Santo neste momento, para que a tua palavra more nos nossos corações, sejamos por ela consolados e fortalecidos. E louvamos-te, Senhor, por todos os irmãos que neste momento se reúnem aqui nesta sala virtual, com os quais podemos ter este momento de confraternização fraterna. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar vocês para uma reflexão nesta manhã, que estará baseada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nos últimos 4 domingos, nós tivemos como leitura da epístola em nossos cultos a carta aos Filipenses. E esta é uma carta que fala sobre alegria. E eu queria começar esse momento citando um versículo que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O autor de Provérbios, ele diz assim: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Vocês sabem que estar alegre não é um decreto. Estar alegre é um estado de espírito. Nós não somos alegres porque alguém nos obriga a ser alegres. Nós somos alegres porque o nosso coração é movido a isso. Mas nós já estamos vivendo há 8 meses, nesse tempo, 7, 8 meses, nesse tempo de pandemia. E aí, então, uma pergunta que sempre precisamos fazer é esta: será que nós temos motivos de alegria nesse tempo de pandemia? Com milhões de pessoas infectadas no Brasil, com milhares de mortes, com um número de desempregados muito alto, com muitas pessoas sofrendo com a depressão, solidão, angústia, dúvidas infindáveis, sem falar naquelas muitas pessoas que não puderam, inclusive, velar os seus entes queridos que perderam a vida. Então, diante de tudo isso, nós temos a carta aos Filipenses. Ela é conhecida como a carta da alegria, e é uma carta da alegria escrita por um prisioneiro. São apenas 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos nós temos cerca de 15 vezes repetida ou a palavra alegria, gozo, ou o verbo alegrar-se, regozijar-se. E quando nós lemos Filipenses, parece que é uma palavra escrita para hoje. Aliás, eu posso dizer que a palavra de Deus é sempre escrita para cada um de nós hoje, porque é uma palavra atual. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com vocês 3 motivos que nós encontramos na carta aos Filipenses, que são motivos para nós termos alegria. E alegria, inclusive, em tempos de pandemia. A maioria de nossas congregações
usou ou tem usado esse caderno de estudos produzido pela nossa igreja, caderno de estudos Igreja em Grupos. E eu, na verdade, ao citar esses 3 motivos que a carta de Filipenses nos aponta para estarmos alegres apesar da pandemia, eu vou tirar algumas ideias ou motivos que encontramos nesse texto, que aqui em nossa congregação, nos grupos, já foram estudos que nós já completamos, todos os estudos de Filipenses, e quem ainda não teve a oportunidade, que possa utilizar esse livreto. Muito bem. Qual é o primeiro motivo de alegria, mesmo na pandemia? São as transformações que Jesus tem operado nas nossas vidas e a presença constante dele no nosso viver. No capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Nesta carta, Paulo, ele dá um testemunho de fé e de vida, e ele mostra e fala claramente como essa transformação que aconteceu na sua vida e como a presença de Cristo na sua vida era um motivo de constante alegria. Porque antes, Paulo era um cumpridor da lei, ele era um fariseu, ele era considerado uma pessoa irrepreensível aos olhos das tradições e dos ritos judaicos, era um perseguidor dos cristãos. Mas Jesus mudou a sua vida. Jesus mudou de tal forma a sua vida, não apenas o seu nome, que passou de Saulo para Paulo, mas o seu viver agora era outro. E por causa de Cristo, Paulo mesmo afirma que aquilo que era lucro tornou-se perda, tornou-se sem valor. Jesus passou a ser o novo sentido para Paulo. Então ele afirma: o meu viver é Cristo. Porque o viver com Cristo era uma vida com perdão, com paz, com esperança. Então, no primeiro momento, nós vemos que a carta aos Filipenses é um testemunho dessa transformação e motivo de alegria para Paulo. Você já parou para refletir sobre as transformações que Jesus operou na sua vida? Jesus que deu para você um novo rumo, novos valores, a preciosidade do perdão? Pense que você poderia não ser um filho de Deus. Você poderia não pertencer à família da fé. Você poderia não fazer parte de uma congregação cristã. Isso tem sentido para você? Isso tem sentido para nós? Claro que tem sentido. Nós poderíamos não ser, mas nós fomos chamados, escolhidos, nós fomos batizados. Nós ouvimos aquela voz afável que disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que transformação, motivo de alegria para nós hoje. Mas você também já parou para refletir sobre a presença de Cristo nos diversos momentos da sua vida, também nesse tempo de pandemia? Quem sabe em meio a todas essas lutas e dificuldades, você pôde se alegrar com o nascimento de um filho, ou com a recuperação de uma doença, ou consolo na dor da perda de um ente querido, por causa da perda de um ente querido. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é dizer assim: alegremo-nos. Alegremo-nos sempre no Senhor, porque Cristo nos transformou. Porque Cristo está conosco todos os dias e de maneira especial nesses tempos difíceis que nós vivemos. O segundo motivo de alegria na pandemia que nós detectamos da carta aos Filipenses, o segundo motivo é esse: o evangelho continua sendo espalhado apesar das algemas. O evangelho continua sendo espalhado apesar das algemas. Paulo estava preso e, com Paulo preso, as perspectivas de cerceamento
do evangelho, de impedimento da propagação do evangelho, as perspectivas eram muito grandes. Mas quando tudo parecia perdido, de repente nós no versículo do capítulo 1, versículo 12, nós vemos Paulo escrevendo: as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Progresso do evangelho em tempos de algemas? Sim, é isso. E o texto nos aponta dois motivos. Primeiro, porque aquela prisão de Paulo, uma prisão injusta, ela tornou-se um fato conhecido e as pessoas começaram a falar sobre esse fato e se tornou então conhecido de muitas pessoas o fato de que Paulo estava preso injustamente. O segundo motivo para que o evangelho pudesse ser espalhado é que os cristãos, ao invés de se acovardarem, ao invés de se trancarem dentro de suas casas, eles, como diz Paulo, eles ousaram falar a palavra com mais coragem. Então Paulo no versículo 18 diz assim: eu sempre me alegrarei porque de um ou outro modo o evangelho continua sendo anunciado. Então aí estava a alegria de Paulo. O que importava era que o evangelho continuasse a ser pregado. As algemas da pandemia, meus irmãos, as algemas da pandemia do novo coronavírus, elas também não impediram a propagação do evangelho. Lá em março, lá no dia 15 de março, quando todas as nossas congregações tiveram o último culto, e quando foi decidido, ou tivemos que obrigatoriamente não poder ter mais cultos a partir do domingo seguinte, dia 22 de março, lá em março, quais eram as nossas perguntas? Como será com igrejas fechadas? Como será com congregações sem cultos, sem a celebração da Santa Ceia? Como será com as nossas crianças sem escola dominical? Como será sem os encontros para estudo bíblico? Nós ficamos então isolados e confinados em nossos lares. Mas quando tudo parecia mostrar que o evangelho ficaria também preso e cerceado, o que nós vimos? O evangelho seguiu livre curso. A igreja, as nossas congregações continuaram vivas, continuaram vibrantes com a propagação do evangelho pelas redes sociais. Então começaram os cultos online, as lives, se eu pronuncio bem o meu inglês, de estudos bíblicos, musicais, seja de grupos de jovens, o nosso distrito de jovens que teve 2 lives, grupos de estudos bíblicos que começaram a se encontrar de maneira virtual. Então nós aprendemos a lidar com Google Meet, com Hangouts, com Zoom, e até aqueles que não sabiam lidar com Facebook, como eu, de certa maneira, aprendemos a lidar, como hoje posso estar aqui fazendo esse estudo bíblico, algo que eu nunca tinha feito antes da pandemia. Então, meus irmãos, alegremo-nos sempre no Senhor, porque o evangelho ultrapassou barreiras, porque o evangelho nunca esteve preso às algemas de Paulo, e nem o evangelho ficou preso às algemas da pandemia. Então, como vem, nós temos até agora aqui 2 motivos importantes para estarmos alegres mesmo em meio à pandemia. O primeiro motivo, a transformação que Jesus operou nas nossas vidas e a sua presença diária, e também o evangelho que não ficou preso às algemas. E para finalizar ainda, queria destacar um terceiro motivo de alegria que nós podemos captar da carta aos Filipenses, que é a delicada questão do sofrer na adversidade. É possível estar alegre em meio à adversidade? Se Paulo tivesse uma página no Facebook, ele teria todos os motivos para colocar lá, sentindo-se triste.
Assim como nós colocamos, sentindo-se alegre, sentindo-se prazeroso, Paulo poderia colocar lá sentindo-se triste. Afinal de contas, sofreu perseguições, sofreu violência física, passou fome, enfrentava a solidão e finalmente agora estava preso. Mas Paulo enviou uma mensagem pelo Twitter dele. E então no capítulo 4, ele escreve assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Provavelmente aqui tem mais do que 140 caracteres do que é permitido no Twitter, mas tudo bem. Paulo estava alegre, preso, não estava sentindo-se triste. E qual era o segredo para Paulo sentir-se feliz mesmo na adversidade? Eu aponto dois. O primeiro e principal, Jesus Cristo. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sozinho, nunca. Pelas próprias forças, só haveria derrotas. Mas Cristo era a força, o motivo para viver. E por isso, Paulo em Cristo era mais que vencedor. Nós em Cristo somos mais que vencedores. E nós podemos dizer em toda e qualquer situação: tudo posso naquele que me fortalece. O segundo motivo, segredo, de Paulo sentir-se alegre mesmo em meio às algemas, estando preso, foram seus amigos, seus irmãos na fé. Olha só o que Paulo escreve: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora renasceu o cuidado que vocês têm de mim. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Meus irmãos, ter um amigo, ter um irmão na fé é algo precioso. E eu tenho certeza de que cada um de vocês pôde perceber e ser agraciado, porque mesmo nós não podendo nos encontrar para dar aquele abraço fraterno, nós podemos estar juntos, pelo telefone, por uma mensagem do WhatsApp, ou pelos nossos encontros nas redes sociais. Para Paulo, ter um irmão, ter um amigo foi algo muito precioso, e por isso ele diz: eu estou alegre em toda e qualquer situação. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu então preciso terminar perguntando: pode haver alegria em tempos de pandemia? Sim, pode haver. E quando eu digo que pode haver, eu também preciso dizer que nós não vamos ignorar e não somos insensíveis a todas as consequências que a pandemia tem trazido à vida das pessoas. Muitos perderam o emprego, muitos perderam parte do seu salário, muitos perderam entes queridos dos quais não puderam se despedir de uma maneira como esperavam. Muitos estão sofrendo. Mas vale lembrar, meus irmãos, ser feliz é mais do que um sorriso no rosto. Ser feliz é não perder a vontade de viver. Ser feliz é estar consolado, sentir-se acompanhado, ser fortalecido pelo Deus que não nos abandona, pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ser feliz, meus irmãos, é lembrar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ser feliz
é viver sempre na perspectiva de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Existe aquela música que todos nós conhecemos e que muitas vezes nós cantamos: nada é mais bonito do que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Então eu termino lembrando novamente Provérbios capítulo 17, versículo 22. A alegria faz bem à saúde, estar triste é morrer aos poucos. Então, meus irmãos, saúde para todos, alegria para todos e que Deus os abençoe. Amém. Muito bem, eu quero cumprimentar aqui aqueles que não tinham cumprimentado antes, a Ana Caroline Lopes, a nossa presidente do Distrito de Jovens, bom dia. Dona Herta Petri, de Maravilha, é isso? De Maravilha, Santa Catarina, bom dia, Dona Herta. O seu Clóvis e a Dona Yaraci, aqui da Seu Paz, bom dia. O Antônio Costa, da congregação de Duque de Caxias, muito bom dia. Também a Liane Auel, o pastor Herman, bom dia. A Márcia Lima e o Marcos, a Kelly Lorete, lá da Penha, a Rita Close, lá de Realengo, Kátia Maria Vieira, nossa irmã também de Realengo. Muito bem, eu acho que aqui para cima na minha tela, eu peço desculpas se de repente o nome de alguém não está aqui aparecendo. Olha só, eu queria, para quem se interessar em ter esta mensagem que eu acabo de compartilhar para vocês, nesse final de semana, todas as congregações, pastores, receberam o culto doméstico que é enviado pela IELB. E a mensagem do culto doméstico exatamente foi essa mensagem que eu acabei de compartilhar com vocês, que eu escrevi e enviei para o pastor Martinho Zonta, então está lá. Ou também, quem quiser ter apenas a mensagem, pode entrar em contato comigo e para compartilhar eventualmente com um amigo ou relê-la novamente. Também estou vendo aqui, bom dia para o nosso amigo, estagiário de Duque de Caxias, o Richard Schwambach, muito prazer também em ter você. A Márcia Gorgonha já tinha cumprimentado, tá? Um bom dia, então, a todos vocês. Muito bem, nós então, a Valéria Carneiro também, bom dia, Valéria, lá de Realengo, tá? Os nomes vão aparecendo aqui e é muito bom podermos também saudar vocês. Nós agora vamos orar. Antes da oração, eu só queria então fazer pequenas comunicações, dizer que nesse final de semana passado foi realizada a reunião do Conselho Diretor da nossa igreja. Dela participaram, além de mim e do nosso líder leigo, o Bruno Rubi, também o pastor Tardelli, vice-conselheiro, e o senhor Paulo Veltz, o vice-líder leigo, na condição de ouvintes da reunião. E algumas decisões importantes foram tomadas, como, por exemplo, a aprovação do novo regimento interno da nossa igreja, também a aprovação do orçamento financeiro da nossa igreja, da IELB, para o ano de 2021, e outros assuntos que estarão sendo compartilhados também com as lideranças de nossas congregações. As nossas atividades, eu acredito que nesse momento todas as nossas congregações no distrito e missões estão realizando os seus cultos presenciais, mesmo com limitação de presenças. Oramos para que Deus abençoe esse momento de retorno, que Deus encoraje aqueles que ainda não se sentem à vontade para participarem, que aos poucos voltem a participar, mas uma palavra a todos, especialmente aqueles que ainda não estão participando dos cultos presenciais: não percam os cultos online, não percam os devocionais que cada congregação está transmitindo pelas redes sociais. E, se possível, é uma dica, assistam ao vivo, não deixem para depois, porque o tempo muitas vezes é pouco para isso. Então, para que todos nós possamos então estar sendo fortalecidos na palavra de Deus. Na nossa oração, eu só quero incluir aqui 2 aniversariantes, que também geralmente participam e assistem os nossos devocionais. Hoje é o aniversário do pastor Gilberto Crick.
Então, parabéns ao nosso colega, ao pastor Gilberto, por mais um ano de vida, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E anteontem, dia 12, nós tivemos o aniversário da nossa irmã Eliene Raim, lá de Realengo. E eu faço questão de citar a dona Eliene como uma das aniversariantes da semana. É o primeiro aniversário que ela, da Leninha, né? A Leninha, todos conhecem como Leninha. É o primeiro aniversário que ela passa sem a companhia do seu esposo querido, seu Silvio, que descansa no Senhor. Deus abençoe e dê uma vida de alegria para a senhora também, dona, nossa irmã Leninha. Então nós vamos fazer a oração. Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor, porque nós fomos chamados, fomos escolhidos, nós fazemos parte da família da fé, a nossa vida foi transformada, nós temos percebido claramente a tua presença em nosso viver todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho continua sendo anunciado de todas as formas, mesmo em tempos de algema da pandemia. E obrigado, Senhor, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E obrigado pelos nossos amigos e irmãos que estão sempre ao nosso lado em todos os momentos. Tudo isso é motivo de alegria. E podemos então ouvir e dar atenção e praticar as palavras do apóstolo: alegrem-se sempre no Senhor. Damos-te graças por aqueles irmãos que completam mais um aniversário, de maneira especial a dona Leninha, na última segunda-feira, e hoje o pastor Gilberto, e também todos os irmãos de nossas congregações em aniversário. Te damos graças e louvor pelas bênçãos recebidas ou derramadas sobre cada um, e que as tuas misericórdias se renovem nas suas vidas todos os dias. Cuida daqueles que estão enfermos, necessitados, desempregados, dá a eles, Senhor, o teu recurso, a tua companhia, alivia as suas dores, dá cura e também faz com que cada um tenha o alimento e a sua sobrevivência. Continua abençoando as nossas congregações, todos os nossos irmãos, congregados, lideranças e todos os pastores, para que possamos com alegria continuar vivendo a nossa vida cristã em Jesus e compartilhando o seu amor com todos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, agradeço a companhia, a presença de vocês. Eu quero parabenizar as crianças, eventualmente, que estejam aqui acompanhando esse estudo, pelo seu dia 12 de outubro. E quero cumprimentar também todos os professores pelo dia de amanhã, dia do professor, 15 de outubro. Que Deus os abençoe, especialmente nesse tempo de grandes desafios. Muito obrigado pela companhia, um bom dia a todos. Na próxima quarta-feira, o pastor Gilberto Crick estará aqui com vocês na direção do estudo bíblico. Que Deus os abençoe. Um bom dia. Bom dia a todos.